Olá, gente, vamos na minha casa hoje? Claro, Coelho, a gente pode sim ir na sua casa. Quem tá aí? Vou ir lá conferir. Pô, man, cadê esse cara? A gente prometeu aposta, cadê ele? Vamos lá conferir logo. Ah, tu tem certeza? Esse lugar parece meio perigoso. Tá vendo? Por sua culpa a gente tá preso aqui. Minha culpa? Você ainda fala isso? Pô, eu acho que eu fui muito grosso com ela. Lá ele. Eu faço, eu não sei, eu corro, eu ajudo. O que eu faço?